iniciar esse evento que está começando hoje. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lameira, sou coordenador do curso de Engenharia de Produção e dos cursos agregados à Engenharia de Produção, que é o curso de Gestão da Qualidade e Gestão da Produção Industrial. Estou vendo aqui alguns alunos meus que estão sob a minha responsabilidade, muito feliz de vocês estarem aqui. Galerinha do ensino médio, seja bem-vinda. Pessoal aí que está começando agora, né, uma turma fundamental. Tem mais alguém da área específica aqui que eu não reconheço? Outros cursos? Acho que é isso, né? Então, muito bom dia a todos. A ideia hoje, pessoal, primeiro que eu estou muito contente de ver esse auditório cheio, né, por um motivo especial, por um motivo nobre, de podermos discutir, né, sobre o conhecimento de modo geral. Então, estamos iniciando hoje o terceiro encontro, né, de iniciação científica, que também é o terceiro encontro da Engenharia do Conhecimento, que a professora doutora Mônica, com muita competência, veio para essa instituição, para esse fim, e está tomando corpo a cada ano, está melhor, né, com trabalhos realmente excepcionais. Ontem, me parece que foi muito bom, né, professora? Uma noite extremamente útil e agradável. Então, para mim, é motivo de orgulho encher o auditório para a gente discutir sobre a engenharia do conhecimento. Temos trabalhos aqui, pessoas que vieram de longe para apresentar um tempo de pesquisa, um tempo de estudo e dividir com vocês. Eu, particularmente, que coordeno um curso de engenharia, eu não posso deixar de falar sobre isso. Um dos maiores erros que o curso de engenharia proporcionou a mim, por exemplo, foi ter me formado engenheiro sem saber escrever. Essa que é a verdade, né? Claro que eu não era analfabeto, mas você é especialista em contas, resolve um monte de problemas, e quando você é posto para fazer um relatório, você não consegue. Então, encontros como esse, né, participam sim, agregam demais na formação humana, do jeito que você tem que sair daqui, que eu acho que tem que ser, sabendo falar, sabendo escrever, sabendo se comunicar, né? Isso serve para qualquer tipo de profissão, inclusive nós da área de engenharia, tá? Então, espero que vocês aproveitem bastante, e a cada ano nós estaremos aqui, né? Dessa vez não deu tempo, mas eu prometo que no ano que vem estarei apresentando aqui alguns trabalhos também, e alguns alunos meus eu já estou captando para poder, o ano que vem, fazer um trabalho bacana. Eu vou passar aqui a doutora Mônica, que vai dar maiores detalhes desse evento, e depois vou apresentar o nosso primeiro palestrante dessa manhã. Doutora, por favor, seja bem-vinda. Palmas para a doutora. Eu sou a anfitriã desta manhã. Esta é a nossa casa e eu estou aqui para recebê-los. Sejam muito bem-vindos a esse encontro. Esse é o meu chefe, o professor Rameiras. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele. Estar aqui não é uma obrigação, é um privilégio. E é assim que eu quero que vocês comecem e aprendam a pensar. Estar nesse encontro é uma honra para um aluno da graduação. Não são todas as universidades, todas as faculdades que dão esta oportunidade a vocês, aos alunos. Desenvolver ideias, transformar informações em conhecimento, não é um ato comum, um ato cotidiano em qualquer lugar. Tem muito pouco tempo que os engenheiros começaram a ser estimulados a pensar. Eles eram treinados para executar. Então é um momento que o ENEAC está dando um pontapé inicial na formação de profissionais de todas as áreas. Por isso que nós estamos aqui no terceiro encontro da Engenharia do Conhecimento. Aqui nós reunimos profissionais de todas as áreas, de todos os cursos, para pensarem juntos, que é hoje o que nós temos como multidisciplinaridade. Todos pensando juntos na solução de um problema. Então sejam bem-vindos ao meu coração. Eu amo os meus alunos são motivos de orgulho para mim. Ele perguntou se eu tinha problemas com vocês e eu disse que vocês são uma bênção na minha vida. Eu tenho muito orgulho dos
tenho um prazer imensurável de estar aqui com vocês e de poder contar com vocês. Peço a todos os professores que venham compor a minha mesa, a professora Regina, aqui já vem o professor Walter, professor Celso, professora Rosângela, professor Reginaldo, professora Maria Helena. Então, estou devolvendo o microfone para o professor Lameiras e eu tenho absoluta certeza que vocês estão aqui para ouvir e não se esqueçam, captar, aproveitar, explorar cada palavra do nosso convidado e dos professores e dos seus colegas que vão falar aqui. Muitíssimo obrigada por estarem aqui comigo nesta manhã. Eu tenho muito orgulho de vocês. Doutora, muito obrigado pelas palavras. É isso, pessoal. É um evento que tem uma magnitude realmente muito alta e eu realmente estou muito contente, sem querer ser repetitivo. É a sensação que eu tenho mesmo, tá? Eventos como esse, espero que aconteçam muitos e que vocês possam participar aqui um dia com a gente, tá? Bom, eu tenho a honra de apresentar o nosso primeiro palestrante, professor Antônio Carlos Lima. A formação dele original é a administração de empresas e economia. Então é um administrador e economista. É pós-graduado na área de finanças e logística, né? Logística é um tema central hoje. Praticamente todos os problemas de transporte, de produção, passam pelas ideias de logística. Ele é empresário, né, de uma empresa de logística e tem uma atuação acadêmica muito forte. Diretor e coordenador do curso de graduação da Faculdade Roller do Grupo Uniesp. Coordenador do curso de pós-graduação em Recursos Humanos, também na Faculdade Roller. Professor da Faculdade Santa Rita, Economia, Economia Brasileira e Mercados Capitais. São as disciplinas que o professor atua. Então, peço que vocês recepcionem calorosamente o professor Antônio Carlos Lima. Bom dia, turma. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela acolhida da professora Mônica. Venho ao convite do professor Ricardo, vocês devem conhecê-lo. E trabalhamos juntos, até também com o professor Walter aqui, há um bom tempo atrás. Já estou nessa área acadêmica já há 19 anos. Acredito que eu consiga passar alguma coisa interessante para vocês. Então vamos lá. Falamos de logística. Verdade, agora falando de cadeia de suprimentos, né? O que é logística? Todo mundo fala, não entendo muito bem essa palavra, e no Brasil, na verdade, nós temos um pouco de dificuldade de entender o que é logística, porque nós sempre atribuímos logística com a loja, não é isso? Principalmente as pessoas que têm ensino médio aí. A logística é melhor tratar o produto dentro da loja. Se o produto estiver dentro da loja, isso é feito logística. Bem, isso não tem nada a ver com logística, porque se eu estiver aqui principalmente falando em inglês, loja em inglês não é logística, né? Store. Então não tem nada a ver com tratamento de loja em relação a produtos. Tem alguma coisa a ver? Pode até ter alguma coisa a ver, mas não tem nada a confundir a palavra logística com loja. Tudo bem? Então vamos falar então exatamente sobre isso. Alguns afirmam lá que ela vem do verbo francês, loger, né? Outros dizem que é derivada da palavra grego, lá logos. Logos significa razão. Então, logicamente, a arte de calcular com a manipulação dos detalhes de uma operação é exatamente a palavra logística, né? Ou seja, lógica. Dentro dessa lógica é que eu vou começar a tratar então as minhas necessidades. É isso? Dentro lá de um instituto bem famoso, acho que o instituto mais famoso do mundo e que estuda realmente logística, que é o Council of Logistics Management, ele diz então numa ampla definição de logística, que é processo de planejar, implementar, controlar eficientemente ao custo correto o fluxo de armazenagens de matérias-primas, estoques durante a produção de produtos acabados.
e as informações relativas a essas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender o requisito do cliente. Nossa Senhora, né? Quem entendeu isso? Realmente, é uma definição bastante ampla, e é claro que cada amplitude dessa definição existe uma determinada reflexão, né? Eu falo que logística é a palavra do momento, e não só a palavra do momento, como o emprego do momento. Vocês já viram as enchentes que tem em São Paulo? E aí você vai numa loja, não tem um produto, você não consegue chegar no seu trabalho porque não tem, né, os caminhos estão congestionados e aí vai. Isso é um problema de logística. Tivemos lá um problema no Japão, lá, aquele maremoto que teve lá. Tinha japonês passando fome. Todo mundo fala que o Japão é o concurso da administração, com grandes empresas lá produzindo para o mundo. E eu vejo aqui um probleminha, tudo bem que não é pequeno, mas eles passaram lá por apertos, né? Sim ou não? Problemas de logística, né? A logística como vantagem competitiva, e isso ela apareceu praticamente dessa palavra, ou seja, ter uma vantagem competitiva para poder atribuir o meu produto, tá certo? E combater os meus concorrentes, tá? Estratégia que proporciona um fetiche. O que é um fetiche? Alguma coisa a mais, não é? Ou valor superior aos olhos do cliente. Toda vez que você estiver procurando algum produto e você achar aquilo que você realmente quer, aquilo já proporcionou uma vantagem perante os seus concorrentes. Não é isso? Tá? No marketing se diz, clientes não se compram produtos, eles compram o quê? Satisfação. Então vamos entender como é que aconteceu isso dentro de uma o quê? Vantagem competitiva. E aí, é claro, Porter trouxe para nós o cenário da cadeia de valor, do planejamento estratégico. Então, para que eu consiga ter uma intensidade de competição, eu tenho que entender quais são as ameaças que estão entrando no meu caminho. Quais são os novos concorrentes que entram, certo, para me prejudicar. Como é que eu faço para combatê-los? Porter fala isso. Tenho que também me preocupar com os produtos substitutos. O que estão lançando? Será que o que eu estiver lançando de produto, alguém vai lançar algum produto com algum fetiche que vai prejudicar o meu? E aí passa também a eu poder fazer uma força de negociação com os meus fornecedores, para que eu possa ter uma linha de produção adequada, e uma força de negociação com os meus compradores, ou seja, a minha clientela. Vamos entender então um pouquinho mais para frente. Como era antes? Bom, antes era as pessoas tendo grandes empresas, e essas grandes empresas fazendo de tudo para que fossem elas as únicas no mercado. Então, num determinado momento, o Japão inicia uma linha de produção, ou inicia um incentivo para algumas empresas a produzirem carros, não é isso? E aí uma família lá, a família Toyota, começa da seguinte maneira: como é que eu posso fazer um carro? Em primeiro lugar, eu pergunto para ele, ou pergunto para vocês, como é que faz um carro? Não é fácil responder mesmo, né? Tá certo? Então, tá bom. Se eu quero fazer um carro, o que eu tenho que fazer? Projetar. Projetar? Quem mais? Hã? Não? Ninguém? Para que eu consiga projetar um carro ou construir um carro, eu tenho que literalmente seguir o líder. Quem é que melhor faz carro? Quem é que melhor projeta carro? E eu vou lá aprender. Certo? Indo lá aprendendo, aí agora que eu sei como é que faz carro, então eu venho e começo então a fazer o quê? A minha linha de produção. É isso, turma? Sim ou não?
Só que lá o seu Toyota naquela época, qual era a empresa que, uma líder do setor no momento, naquela época? A Ford. Então saiu o seu Toyota lá do Japão e foi lá para os Estados Unidos, e nisso os Estados Unidos é craque. Planejamento estratégico. Todas as empresas dos Estados Unidos têm uma área de visitação. Todas elas. Para duas coisas. Mostrar a empresa para o mundo. E outra coisa mais importante, do slide anterior, impedir a entrada dos meus concorrentes. Como é que então a Ford fazia isso? A área de visitação da Ford nos Estados Unidos entrava exatamente no seu primeiro módulo de visitação. Todas as pessoas visitando a empresa, eles entram exatamente num depósito de armazenamento da Ford. Um galpãozinho pequeno, em torno de 1 km de largura por 3 de comprimento, onde estão todas as peças da Ford lá enfileiradas em 3, 4 metros de altura. E todo mundo que entra, né, e a pessoa que vai lá ciceroneando os visitantes fala: tá vendo aqui o meu estoque? Tenho peças aqui de duração até de 1 ano. Para quem está na área de administração e engenharia, o que significa estoque mesmo, turma? Dinheiro parado. Certo? Quem inicia um negócio tem muito dinheiro? Sim ou não? Isso. Olha a ideia da Ford, ideia de Porter. Eu mostrando o quanto que eu tenho de estoque de dinheiro parado. A pessoa que realmente quer fazer um carro, olha, espera um pouquinho, se eu preciso de fazer um carro, eu preciso de ter tudo isso aqui? Não tenho. Já não vou entrar mais. Já não vou mais fabricar carro. É isso? Entenderam a ideia? Mas então o seu Toyota foi para os Estados Unidos, foi lá numa fábrica, lá, a maior fábrica naquela época lá de produção de carros, viu exatamente isso. O que aconteceu com ele? Colocou o rabinho no meio das pernas, voltou para o Japão e falou: não dá para fazer carro. É isso? Mas ele mandou o filho dele lá. O filho dele foi lá e realmente viu e observou que realmente não dava para eles fazerem carro. Ele ficou inconformado, voltou novamente. Foi na fábrica. Fala assim: não é possível, não tenho dinheiro para fazer isso. Porém, numa dessas andanças lá, nessas visitas lá, eles foram a vários supermercados para diminuir o custo da viagem deles. Iam no supermercado e compravam algum sanduíche, fazia pão e alguma coisa, e eles começaram a perceber que o supermercado nos Estados Unidos, as pessoas não compram compras do mês, eles compram as compras diárias. É isso? Não é verdade? E aí acontece o quê? O supermercado não precisa ter estoque de 1 ano. Ele precisa ter estoque diário. Não é verdade? E aí veio a primeira estalo de ideia do Sr. Toyota. Como é que o supermercado administra um estoque com pouco produto? E com vários itens. Não é verdade? E aí, naquela época lá, se descobriu-se então um grande controlador de estoque, que é o chamado, hoje não existe mais, né? Chama ficha Cardex. Alguém já ouviu falar? É um armário grande assim, que você puxa uma gaveta de ferro, que também é quase meio metro, e ali então você coloca o controle do seu estoque. E é controlado imediatamente. Não é? Poxa, que ideia bacana. Consigo controlar grande quantidade de produtos através de uma ficha. Se preocupa não, que essa ficha de Cardex hoje é chamado Kanban, não é isso? Ah, tá. Uma ideia lá atrás, né? Ah, então é isso. Eles então voltam para o Japão e começam então a adotar essas ideias, certo? Só que para adotar essas ideias nós precisamos o quê?
controlar logisticamente todos os pontos. Olha lá. O gerenciamento logístico tem o potencial para auxiliar a organização, para alcançar o quê? Os seus objetivos. E esses objetivos, então, começam a ter uma vantagem competitiva. Não é isso? Se antes eu precisava de um alto estoque para impedir os meus concorrentes ou novos concorrentes, hoje eu, no caso a Toyota, não é isso? Começa a ser um concorrente, o quê? Combatendo o antigo método de planejamento estratégico. Eu vou usar a logística para combater o planejamento estratégico da Ford e de todas as outras empresas automobilísticas. Tá certo? Então, olha lá. Qual a ideia, então? Eu tenho o fluxo de materiais, a indústria, e aí eu tenho literalmente a minha área de fabricação. Não é? A cada ponto desse eu preciso ter o quê? Aliado a um fluxo de informação adequado, eu tenho condições o quê? De monitorar toda a área de processo. Voltado então o quê? Para combater o grande produtor, o líder. Ford foi líder durante anos. Hoje é líder? Não mais, né? Talvez demorou um pouquinho demais para entender o que? A mudança estratégica. Mudou a estratégica, não é isso? A logística mudou a estratégia, e eles demoraram. Quanto mais demorar, mais perde. Bom, dentro então dessa estratégica, na verdade nós temos o que? Uma cadeia de valor, também falado por Porter. Olha lá. Cadeia de suprimentos, dentro do seu ambiente global lá, faz toda a estrutura de uma empresa. Então nós temos marketing, venda, pesquisa e desenvolvimento, previsão, produção, compras, logística, sistema de informação. E isso, na verdade, forma um fluxo de cadeia de suprimentos. Na verdade, essa cadeia de suprimentos tem a ideia e a intenção de atender cliente. É isso? Eu atendendo esse cliente, então eu consigo uma satisfação de, não é? De valor. Concorda, turma? Não adianta nada eu produzir um produto se o cliente não comprar o meu produto. E dentro dessa cadeia de valor eu preciso o quê? Estimular a minha produção para adequar o meu cliente, é isso? Por isso que tem a turma de marketing aqui, né? Onde é que a turma de marketing vai entrar? Hã? Pesquisa de mercado, o que o cliente quer. E aí mais um bate-palmas para a Toyota, né? Porque foi a primeira empresa que começa a vender um carro nos Estados Unidos e falar: se você comprar o meu próximo carro, o que você gostaria que ele tivesse? Ninguém pensou nisso. Satisfação do cliente. Tenho certeza que os primeiros Toyota que entraram nos Estados Unidos foi uma porcaria. Ficavam parados no meio da estrada, todo mundo dava risada. Tem até filmes antigos aí que mostram isso. Hoje a coisa mudou. Por que mudou? Porque eles tinham a intenção de mudar o planejamento estratégico que estava atuando na época, porque senão eles não entravam. Não é isso? Sabe qual foi a maior penetração do carro da Toyota nos Estados Unidos para vender mais? A pergunta para os clientes do que ele queria no carro. Sabe quais foram as perguntas pela qual foram mais adotados nos carros? Porta-treco. Diferente de nós, o americano toma café da manhã no carro. E se o carro balançar, cai o copo. Certo? E hoje nós vemos carros com mais de 30 porta-trecos diferentes. Gozado. A Ford, uma empresa americana, GM, uma empresa americana, nem imaginava, que são americanos, nem imaginava que isso era tão importante. Tá?
Importância do marketing bem feito, pesquisa de mercado. Nós estamos na semana da pesquisa, né, turma? Olha só como a pesquisa é importante. Falando então realmente da logística, olha lá, o canal de distribuição. O canal de distribuição refere à lacuna de tempo, né? Eu tenho então dentro de uma empresa, eu tenho lá a minha área de vendedores, para que minha área de vendedores, vendas e portos aqui, né? As empresas estão aqui comprando matérias-primas. Tenho para ela, para entrar no meu armazenamento, eu tenho uma coisa chamada transporte, é isso? Não é? Só que dentro dessa do meu armazenamento, ou seja, da minha warehouse aqui, eu tenho que também transportar para... Eu tenho também uma lacuna de tempo aqui, não é isso? Dentro da fábrica, então, eu também faço o meu transporte para a área de armazenamento de produto acabado. Também eu tenho uma lacuna. Precisa ser diferente, pode ser até essa mesmo, tá? Só coloquei aqui num fluxo só para entender. Eu tenho outra lacuna que é chamada transporte. E dentro do meu armazenamento tem lá o transporte que vai para o meu cliente. Pode ser cliente final, pode ser também um revendedor. E dentro então do meu revendedor, então ele pode também ter um outro transporte para o cliente. Olha só quantas lacunas eu tenho dentro de um fluxo de produção. Não é isso? Então eu tenho que ter literalmente um controle dentro disso. Claro que aliado a um fluxo de informação, eu tenho o quê? Condição de atuar em cada problema mais rapidamente. É isso? Tudo bem? Se tiverem pergunta, pode perguntar, hein? Bom, é claro que a evolução do mundo coloca evoluções de palavras, né, professor? Falando dentro da área de línguas. E cada vez nós estamos falando em palavras mais difíceis, alguma coisa assim, né? Certo? Bom, eu sei que dentro da logística começou lá atrás falando de suprimento físico. Suprimento físico falava toda a área de transporte. Depois veio a distribuição física. E depois, com o tempo, se tornou uma logística empresarial. Acredito que lá em 2003, quando dávamos aula lá, falávamos sempre em logística empresarial. Hoje falamos em gestão ou gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tem alguma diferença entre essas palavras aí? Nenhuma. Porque o conceito logístico começou lá atrás e continua o mesmo agora. Só para vocês terem uma ideia aí da evolução dos palavreados, porque tem alguns livros antigos que não falam mais hoje sobre gerenciamento da cadeia de suprimentos, vão falar de logística empresarial. Não é isso? Bom, até 1960, o que acontecia lá? Olha só, as atividades. Previsão de vendas, de demanda, planejamentos e tal. Tudo aquilo era o quê? Situações que eram conhecidas e trabalhadas separadamente. A partir de um certo momento, isso daqui é gerenciado de uma maneira global. Dentro lá de compras, gerenciamento de material, ele engloba tudo aquilo. Dentro da distribuição física, então ele separa todo o estoque, todo o planejamento de distribuição, não é isso? E agora, literalmente, nós estamos fazendo tudo isso de uma vez só. Gerenciamento da cadeia de suprimentos é gerenciar tudo aquilo de uma só vez. Se antes eu precisava de várias pessoas para poder administrar cada ponto, cada item daquele, hoje é gerenciado às vezes por uma pessoa. Aqui, professor, tem o tal do downsizing, né? Ou seja, diminuição de postos de trabalho. Claro, não é? O sistema de informação propicia isso. Mas a pessoa, para trabalhar num sistema de informações, tem que ter conhecimento básico de todas as operações. Eu dou um exemplo, inclusive, que eu
um determinado período, eu dei aula de pós-graduação em logística, e eu falando exatamente sobre um assunto, o aluno vira para mim e fala o seguinte: ah, professor, eu trabalho na Honda, e lá na Honda é fácil, é só eu pegar lá o sistema lá e colocar os dados e me dar a resposta. Eu falei, poxa vida, é realmente verdade. Então, encare uma seguinte situação, sim, hipotética verdadeira. Normalmente vocês estão em empresas e são chamados para uma reunião, é isso? Sim ou não? E aí, é claro que a pessoa que vai fazer a reunião, o chefe lá vai fazer a reunião, e faz uma pergunta, por exemplo, de: ah, eu quero montar um novo depósito de distribuição. É isso? Aonde vai ser? Você vai falar para o seu chefe o seguinte: espera um pouquinho, chefe, eu vou lá na minha mesa, ponho os dados no computador e volto e te dou a resposta. É isso? Não? Ah, se você não tiver o conhecimento prévio, você vai ter que fazer isso. Ou ficar quieto, ficar caladinho. Mas se você tiver a noção do conhecimento, falou, chefe, nada mais justo que colocar o nosso depósito perto dos nossos maiores clientes, porque dentro dos nossos maiores clientes vou ter o quê? O menor custo de transporte, nós vamos ter uma economia. Se tiver conhecimento, né? Sim ou não? Senão vai ficar quietinho, né? Vamos lá. Nas atividades estratégicas, lá dentro da logística, nós temos atividade estratégica, ou seja, a estratégia participa de decisão. Então, toda a área de planejamento vem das áreas estratégicas. Depois vem o quê? As atividades táticas, ou seja, as atividades que começam o quê? Pegar o planejamento e começar a detalhar o que realmente vai acontecer. Vai o quê? Sistematizar o planejamento dentro de um cronograma. E as áreas, atividades operacionais, aí então tá, agora está na hora de executar. Planejamos, sistematizamos, executamos. Tá? Bom, a ideia da logística é sempre com base em um tripé. Esse tripé de decisões e de funções trabalha exatamente dessa maneira. Objetivo: atender o cliente, é isso? Como eu vou atender o cliente? Com produto, serviço logístico, processamento de pedidos e sistema de informação. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter lá uma estratégia de estoque. E dentro desse estoque eu tenho que ter o quê? Uma previsão do estoque. Uma decisão do que é que vai acontecer no meu estoque. Qual é a quantidade que eu devo ter? Qual é a minha demanda diária? Então eu tenho que ter um planejamento disso. Vamos ver isso mais para frente, né? Os fundamentos da estocagem, a decisão, quais as decisões que eles vão tomar. Dentro aqui, estratégia de transportes. Como é que eu vou tratar a minha distribuição? Qual a decisão que vai ter? Nós temos modais de transportes. Qual o modal adequado para a região que eu vou transportar? Nós estamos num Brasil continental. Adotamos vários modais de transporte, é isso? Sim ou não? Qual é o melhor adequado para a minha mercadoria? Quais são os modais que eu vou ter? Quais as vantagens que eu vou ter num e quais as desvantagens que eu vou ter em outro? Qual a vantagem que eu vou ter num multimodal ou num intermodal? É isso? Preciso decidir também. E a estratégia de localização, que eu acabei de dar um exemplo aí, né? Tá certo? Decisões de localização. Um depósito? 2? 3? Vou montar um depósito de distribuição fora do estado? É vantajoso? Não é? Qual o custo que isso vai incorrer dentro da minha organização? Tendo esse tripé, claro, eu consigo então trabalhar com mais objetividade. Estratégia de localização de depósito, então a ideia é encontrar uma instalação fixa que dará à rede logística uma inteira. O formato dela, a estrutura e a forma.
Vamos ver a ideia. A decisão de localização, ou seja, localizar um depósito. Por quê? O depósito de uma organização, ela tem que ter mais do que uma função. Ela não tem que só estocar ou produto acabado ou matéria-prima. Ela tem que atender os dois. E às vezes até matéria em processo, né? Então lá, a decisão de uma localização de um depósito envolverá a determinação do número ou a quantidade, não é? Da localização, aonde vai estar localizado propriamente dito cada depósito, não é isso? E o tamanho dela. Hoje qual é a empresa varejista que mais vende aqui? Casas Bahia. Quantos depósitos ela tem? Ou quem conhece o maior? No começo ali da Anhanguera, ali, não é isso? Tem lá. Porém lá não é o maior, é um dos. Então ela já entendeu que dentro da estratégia de atender o cliente, um único depósito para ele já não é suficiente. Não é isso? Olha lá. Então essa é a ideia que eu quis passar lá dentro, lá da minha aula de pós-graduação. Como é que eu vou então saber que eu vou colocar um depósito em determinado lugar? Então vamos lá, vamos entender a ideia então. O Keffer deu essa ideia. De que maneira que ele fez essa ideia? Ele colocou um mapa, vamos dizer o mapa de São Paulo aqui, em cima de uma mesa, em cima de um tablado. Não é isso? E aí começou a furar esse tablado, colocar furinhos, não é? E aí colocar cada cliente exatamente nesse furo, ou seja, o furo é o cliente. Agora, qual é o peso desse cliente? Qual é a importância desse cliente para a organização? E aí ele foi colocando exatamente os pesos desse cliente exatamente nas cordinhas. Tudo bem? Então, se o peso da cordinha aqui, se esse peso aqui é muito grande, a tábua vai fazer isso, né? Concorda? Vai inclinar, ou vai... Bom, não vai ficar muito bom. Então ele colocou uma estaca aqui no meio, aqui, exatamente no meio da tábua. E aonde essa tábua ia pendendo, ele ia acertando a estaquinha embaixo, é isso? Para a madeira, para a tábua ficar equilibrada? Sim ou não? Aonde ela equilibrou, é exatamente aonde que deve localizar o depósito. Tá certo? Exatamente onde equilibrou a tábua é aonde tem que ser localizado o depósito. Interessante, né? Professor, isso tem até um programa que faz isso. Tem sim. Tem sim, claro que tem. Tem dados matemáticos que vocês fazem isso, pessoal de engenharia tem, não tem? Somatório de P, ou seja, somatório do cliente vezes o peso que ele tem dentro da minha organização, é isso? Faz a somatória dele, divide pela quantidade de peso, você tem o quê? Uma coordenada. Faz a outra, você tem a outra, está localizado. Matematicamente. Tem programa para isso. Mas vai falar isso dentro de uma organização, dentro de uma reunião. Agora vocês têm ideia do que eu colocar um depósito, é isso? Mas na hora de uma reunião ninguém pensa. Pensa? Se não tem um conhecimento prévio, não vai falar. Não é? Nossa, professor, que coisa mais simples. É mesmo. Mas a Toyota mudou o mundo com coisas simples. Não é isso? Vocês acham que a empresa Toyota hoje, a maior empresa produtora de carros, inventou alguma ideia de produção? Alguém conhece alguma coisa que a Toyota tenha inventado para melhorar a produção e simplesmente hoje ser líder de mercado? Alguém conhece? Não, nem eu. O que a Toyota fez foi uma coisa chamada o quê? Benchmark.
aprender com quem sabe. Foi atrás de quem sabia, do líder, em todas as áreas. Certo? E aí fez daquele conhecimento o quê? Adaptar a sua realidade. Não pensa dizer que o sistema Kanban eles inventaram? Não, saiu de uma ficha Cardex. Just in time, isso já foi idealizado na Inglaterra há muito tempo atrás. Sistema de produção enxuta, parceria, nossa, isso... Tudo isso se tornou o quê? Uma revolução no mundo, né, professor? Mas tudo isso já existia. Só que cada um adequado à tua realidade. Certo? Vamos adequar o conhecimento através do quê? Da nossa necessidade e realidade. Tá? Claro, eu tenho lá um depósito, já localizei o depósito e eu tenho então que arrumar o depósito, né? Saiu cortado um pouquinho. Então eu tenho que trabalhar numa palavrinha chamada arranjo físico. Como é que colocar os produtos adequadamente dentro do depósito? Por quê? Esse posicionamento físico, ou seja, a transformação, a manipulação dos recursos, também despende tempo e dinheiro. Então, dentro de um depósito, eu tenho que saber qual é a demanda dos determinados produtos para que eu possa trabalhar com esses produtos com o menor manuseio e custo de tempo possível. Tá? E aí nós vamos trabalhar em termos de arranjo físico. Claro que eu tenho que ver as dimensões, os recursos transformados que vão ser envolvidos nessa situação, né? E o grande detalhe é o seguinte: se eu errar, se eu literalmente errar, aqui, por exemplo, o nosso auditório, ele tem um arranjo físico. Qual é a preocupação? A preocupação do pessoal lá do fundo conseguir me enxergar. É isso? Se fosse ao contrário, se aqui tivesse mais alto e lá mais baixo, nem enxergar não ia, e até dormir aí no fundão, é isso? Ah, ninguém está me vendo mesmo. Não é? Aqui tem um arranjo físico, turma. O quê? Rearranjar o quê? Um espaço para eu ter melhor o quê? Atingir o meu público, é isso? Até lá o fundão consegue me ver lá, né? E rearranjar isso custa dinheiro. Olha lá. Se o arranjo físico estiver errado dentro de um armazém, isso dá um trabalho, envolve uma movimentação excessiva, um trabalho de custo. Vai me envolver perder dinheiro, rearranjar o armazém. Então tem uma matéria chamada rearranjo, arranjo físico. Não sei se aqui tem, acho que a engenharia deve ver um pouco isso, né? Tem, com certeza, né? Se não souber. Então vamos lá, o rearranjo tem lá os custos de operação e satisfação do cliente, e as operações são inflexíveis mesmo de um depósito, né? E aí dentro do arranjo físico eu tenho os tipos, não vou falar quase todos, mas não vou explicar cada um, mas eu tenho lá o arranjo físico posicional por processo, físico celular e o que é físico por produto. E aí sim, sabendo qual produto que eu vou trabalhar, eu tenho condições de trabalhar sobre um arranjo físico adequado. O que vocês estão vendo aí, turma? Vou brincar um pouquinho, vai? Uma jovem? Tem certeza? Quem está vendo outra coisa? Uma velha? Você está vendo uma velha? Está vendo a jovem também? Viu as duas? Tem uma velha e uma jovem? Ah. Quem está vendo a jovem? Quem está vendo a velha? Puxa vida. A jovem aqui, ó. Nariz dela, queijo. Está lá com... Não é isso? Não, tem uma velha também. A boca dela aqui, ó. Nariz. Sim ou não? Está difícil ainda.
Vamos para um outro? Vamos dar uma dica, vai, olha aqui o nariz de uma senhora, a boca, o olho dela. É isso? E a jovem aqui, ó, o olho dela aqui, o nariz. Tudo bem? Essas retas que estão aqui estão paralelas uma à outra ou elas estão difusas uma da outra? Paralelas? Tem certeza? Sim ou não? Mas dá para confundir, não dá? Isso, bacana. E agora? Eu tenho duas setas aí, uma para dentro e a outra para fora. As retas são iguais ou são diferentes? Iguais. Uma outra bacana aí. O que vocês estão vendo? Está mais difícil ou está mais fácil? Está mais fácil? Então vamos lá, eu acho que eu tenho um homem e uma mulher, é isso? Será? Ou eu tenho alguém que está brincando com uma foca? Príncipe e princesa, ou então eu tenho um domador aqui com uma foca? Equilibrando uma bola? Hein? Eu primeiro vi a princesa, depois eu vi a foca. Confunde muito. E agora? Um cálice? Ou dois rostos, um olhando para o outro? Oi. É uma ideia. Na próxima palestra eu vou falar que não são dois São Paulinos. Bom, qual a ideia de mostrar figuras que dão duplo sentido? Qual a ideia disso? Quantas vezes nós vamos comprar alguma coisa e saímos da loja totalmente enganados? Hein? Quantas vezes nós saímos da loja e falamos assim, caramba, não deveria ter comprado isso? Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Várias, né? Porque às vezes o vendedor demonstra uma coisa e na verdade é outra. Não é isso? Sim ou não? É só eu mostrando dessa maneira que eu posso alcançar vocês e falar realmente nisso, né? Ou seja, uma negociação sempre dá à pessoa que tem maior domínio da situação tentar nos enganar, tentar nos levar para uma decisão totalmente contrária do que a gente queria. Não é isso? Tá? E como é que nós vamos tratar isso daqui? O processo de negociação entra dentro de um canal chamado oferta, ofertar o produto, não é isso? Dentro dessa oferta do produto existe uma contra-oferta. O que seria isso? Alguém oferta um produto para vocês, vocês falam, tudo bem, concordo, quero comprar esse produto, mas nesse preço, bom, normalmente se fala em preço. Pode se falar o seguinte, não, mas não tem um produto de melhor qualidade? Eu quero que tenha mais alguma coisa embutido no produto, é isso? Né? Vamos falar só em preço. Tem? Se tiver, então, na verdade aquela pessoa vai ter que fazer uma concessão. Vai ter que conceder, porque você fez uma contra-argumentação, é isso? Tá? E aí então chega-se a um acordo e fecha o
Acordo, é isso? Sim ou não? Essa é a ideia básica. Mas dentro disso daqui, ó, da negociação, para que eu consiga isso, eu preciso ter o quê? Um processo de comunicação, de persuasão, tanto dele quanto sua, sim ou não? Não é? E poder. Gozado. Eu sempre percebo que as pessoas que têm poder não usam isso em favor próprio. Quer ver um exemplo? A mulher chega e vai comprar um sapato na loja. E olha, o que faz a mulher? A mulher normalmente anda em 380 lojas no shopping, depois ficou em dúvida, volta nos 360 novamente, e aí olha para aquele sapato e fala: puxa, é o meu número. Esse é o meu sonho de consumo. Entra na loja e fala o seguinte para o vendedor: eu quero aquele sapato ali. Tá certo? E aí o vendedor chega, pega o sapato, quando tem, né? E ele coloca no pé. E aí o que faz a mulher? Linda, maravilhosamente, ela ficou realmente bacana. Pode embrulhar que eu vou levar. Teve alguma negociação? Não? Satisfez ela? E está bem. Não é? Nenhuma negociação, nenhuma persuasão, nenhuma contra-oferta. Não é isso? Quem teve o poder aí? O vendedor. Colocou para ela o produto, satisfez, comprou, tudo bem. Né? E os outros produtos? Usado, eu vejo muitas vezes nas pessoas, e vou na Casas Bahia também, e vejo as pessoas comprando sem nenhum poder de negociação. Nenhum. Vou falar de um exemplo meu. Na verdade, um amigo meu queria comprar uma televisão de plasma, 50 polegadas, e falou para mim: vamos lá que eu quero comprar essa televisão, né? Ele já tinha lançado aquela televisão e foi lá na Casas Bahia. Quanto custava a televisão? A 14 mil reais. Isso já faz um tempo atrás, né? E ele então, meu amigo, falou o seguinte: poxa, 14 mil reais era essa televisão que eu quero comprar. Então tá bom, como é que você faz esses 14 mil reais nessa televisão? Ah, não, eu posso fazer em até 10 vezes, tal, não sei o que. Falei: poxa, mas eu vou dividir em 3 cartões. Não tem problema, 14 mil reais eu divido em 10 cartões se você quiser. Aí eu do lado dele fiquei indignado, né? Eu falei: Fernando, acho que você deve estar de brincadeira comigo, cara. Você vai pagar uma televisão 14 mil reais? Ele virou para mim e falou assim: é a televisão que eu quero. Então tá bom, querido. Você vai comprar televisão, mas fica do lado aqui. Vamos entender o que é uma negociação, tá bom? Tudo bem? Tá. Aí eu cheguei pro vendedor e falei o seguinte: olha, querido, vamos conversar sobre a televisão? O que ela tem? Eu quero saber qual é a qualidade do produto. Ah, mas a minha televisão é uma televisão G, de plasma, tem HD, tem não sei o que e tal. Eu falei: mas é lançamento, né? Ele falou: tudo bem, mas eu tenho o poder. Qual é o meu poder? Ele pode ser o lançamento, mas você quer vender? Porque 14 mil reais não é qualquer um que tem. Ou sim ou não? Bom, só para finalizar a história, ele comprou a televisão por 10 mil reais. Tá certo? E aí uma de 42 polegadas, que aí eu já entrei no meio e comprei uma para mim também. Tá certo? Aí eu comprei uma de 42 polegadas que estava 10, eu paguei 6. Aí já compramos duas, né? O poder de negociação mudou, não é isso? Sim ou não? Só para vocês terem uma ideia do que é o poder de negociação. Porque quem está do lado de lá não está se preocupando com o seu bolso ou com o seu bem-estar, tá? Está preocupado com outra coisa chamada comissão. Quanto mais caro ele vender, mais ele recebe.
Sim? Não é? E é exatamente por isso que eu falo sobre negociação, para vocês entenderem que quem tem o poder é quem tem o dinheiro ou argumento. Então vamos começar a ter argumentos, é isso? Qual argumento? Contra oferta. Não é isso? Comunicação, persuadir o que? O vendedor a me dar uma informação correta do produto, e aí eu falar, não vale 14 mil reais essa porcaria. É isso? Tá? Tenho que ter a interdependência, ou seja, o relacionamento com pessoas diferentes, não é isso? Saber que ele depende de mim como eu também dependo dele. Sim ou não? Escolhi a loja, então um está dependendo do outro ali. E aí tem a confiança propriamente dito, né? Não dá para ver lá no fundão, né? Influência sobre os objetivos e os resultados. Personalidade da pessoa. Aí eu brinco também. Até apertar na mão das pessoas eu conheço como elas são. Dá para entender isso, turma? Isso, exatamente. É uma brincadeira, mas não dá para fazer aqui, né? Os valores que as pessoas têm, as preferências, né? Se são subjetivas ou não, e o contexto social. Por incrível que pareça, as pessoas com menor poder aquisitivo são as pessoas que menos negociam, são as pessoas que menos reclamam. Sabe por quê? Porque ele tem a... É isso mesmo. É isso mesmo. Você falou a palavra que eu não gostaria de falar. Ele simplesmente coloca da seguinte maneira: eu posso pagar, então eu pago mais caro. Não deveria ser assim, né? Concorda? Então vamos lá. Só ter uma ideia de negociação lá. Cortou um pedacinho lá. Diretrizes das negociações. Ter objetivo claro do item que vai ser o quê? Negociado. Tanto para nós que somos o quê? Pessoas físicas, como uma empresa propriamente dita. Tem que ter o quê? Saber, ter objetivo literalmente claro sobre cada item. Quando tiver dúvida, turma, olha que coisa simples, ó. Reúna-se com o seu pessoal. Isso em termos de empresa. Tem dúvida? Está numa mesa de negociação. Tem dúvida sobre algum item? Me dá licença um minuto? Preciso atender aqui uma ligação. E vai, se reúne com o seu pessoal. Se inteira do item, para que vocês não fiquem o quê? Sendo levados para caminhos diferentes. Manter uma flexibilidade. Ser aquele negociador inflexível, você pode perder o seu fornecedor ou o seu cliente. Tá? Isso é o que mais acontece aqui. Normalmente o negociador ele fala: eu sou um negociador duro, eu sou um negociador que não quero saber. Se ele depende de algum fornecedor, ele pode ficar com a sua produção parada. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Respeitar a dignidade da outra pessoa. Isso é o que eu mais vejo não acontecer. Não é? E aí eu faço um puxão de orelha aqui para todos vocês. Por incrível que pareça, a cada dia que passa, eu percebo que o brasileiro faz coisas para prejudicar o próprio brasileiro. Não é? Quando a gente desce para a praia, exatamente naqueles momentos de pico, as pistas que são mais rápidas para descer, eles põem para subir. Não é isso? Não é? E por incrível que pareça, uma falha nossa grotesca. Tudo que é de fora é melhor. Vem o americano, todo mundo abaixa aqui. Lindo, maravilhoso. O que é o brasileiro? Isso é porcaria. Não é? Construir uma reputação aqui de ser justo, porém firme. Justo. E medir cada passo da negociação, sabendo que faz parte de um todo. Me pediram um minuto aqui. Professora Mônica. Está no finzinho. Está no finzinho, só quer interromper. Pode fechar? Então vamos lá. Falando de negociação, eu tenho lá os
fornecedores que preparam as cotações, é isso? O meu negociador vai ter que preparar as cotações. Dentro dessas cotações ele prepara as solicitações lá, seleciona o fornecedor, não é isso? Estou falando de negociação para uma empresa, né? Os requisitos dos produtos, discute com o requisitante, não é? E aí sim, faz a produção aqui do pedido, o cliente produz e faz a entrega. Fases de um pedido de compras. Simple sourcing e multi-sourcing, aquilo que eu comentei. Se você for inflexível, o que é multi-sourcing? Vários fornecedores. Simple sourcing, um único fornecedor. Cuidado quando você for negociador e você tiver um tratamento de um único fornecedor. Desculpe então a palavra, vocês podem quebrar a cara se vocês forem muito inflexíveis. Certo? Principalmente no momento atual que o Brasil, todas as empresas estão comprando. E se você for muito inflexível com o seu fornecedor, a sua matéria-prima, ele pode literalmente não vender mais para vocês. Então tem as vantagens de um fornecedor único e desvantagens, vantagens de vários fornecedores e as suas desvantagens. O que vocês querem escolher? Um único fornecedor ou múltiplo? Na verdade, esse caminho não é tão simples assim escolher. Vai depender muito do ramo de que você trabalha e como você trata o seu fornecedor. Certo? Outra coisa problemática no Brasil. Isso aqui, fornecedores é chamado de parceria lá no Japão. Não é isso? Esses não são meus fornecedores, nós somos são os meus parceiros de negócio. Concorda? Parceria no Brasil nunca deu certo. Por quê? Porque o brasileiro quer furar os olhos um do outro. E isso é uma realidade. As empresas montadoras no Brasil, as empresas de autopeça quase faliram por causa disso. Em determinado momento no Brasil, nós tivemos que importar peças para produzir os nossos carros aqui. Porque as nossas fábricas acabaram com seus fornecedores. Tenho vários amigos que faliram por causa das montadoras. Certo? Parceria aqui não existe. Certo? E aí, então, sobre uma parceria, eu tenho que falar sobre o just in time, ou seja, colocar o produto correto, no lugar certo e em tempo adequado. Não é isso? Certo? Esse é o just in time. Para isso eu tenho que ter relação privilegiada com os meus fornecedores e os meus transportadores. É isso? Eu tenho que estar bem alinhado com eles. Eles têm que estar contentes comigo, como eu tenho que estar contente, para eu ficar contente com eles. É isso? Sim ou não? Olha como inverteu a palavra. O just in time eu tenho que literalmente o quê? Ter um parceiro de negócio. Porque se eu não tiver um parceiro, ele vai literalmente acabar com o meu programa. Entenderam? Mudou então a relação. Aí eu tenho que pegar o quê? As pessoas que fazem negociação com os meus clientes fornecedores, não é isso? O que tem que ser? Agora tem que ser uma maneira diferenciada. Ele tem que me atender, ele não tem que ficar chateado comigo, é isso? Ele tem que entender lá que ele vai ficar, toda vez que ele me atender, ele tem que estar contente de estar me atendendo. Sim ou não? Não é? Olha como mudou a negociação para trabalhar com just in time, né? Muda, senão não consegue fazer. Tem que eliminar incertezas e tem que ter as metas de qualidade. O sistema Kanban, aquilo que eu falei lá no comecinho, lá, né? Vocês já sabem. Logicamente, o sistema Kanban é o sistema de fichas, né? 2 fichinhas, onde está o ponto de compra e o ponto de abastecimento. Logicamente, isso está atrelado ao just in time, que é para poder ajudar o tempo perdido aí, tá? Eu acabei de falar.
e o sistema MRP, que é o sistema de informação, né? Aliado a processos aí. Só um detalhezinho, acho que é o último slide. Dentro de um estoque ou dentro de um armazenamento, eu tenho picos de entrada de mercadoria, é isso? Não é? Entrou um pedido de um cliente, então esse estoque vai lá para cima. E aí, com o passar do tempo, com o passar da produção, eles vão o quê? Consumindo esse estoque, não é? E aí, é claro, dentro de um armazém, eles perceberam, então, que eu preciso ter o quê? Uma linha de confiança, não é? Eu tenho que ter um estoque de confiança para qualquer furo em relação aos meus fornecedores. Então eu tenho que ter um estoque de segurança, seja ele qual for. Tem empresas que têm estoque de segurança por um dia, não é? Alguma dúvida? Continuar os trabalhos com os alunos. Muitíssimo obrigada pela belíssima palestra. Essa pesquisa ela teve como objetivo identificar se essas ações de responsabilidade social elas proporcionam maior produtividade da rede de empresas e verificar se essa aumenta a motivação dos colaboradores, tornando as empresas mais competitivas. Fosse o tempo em que a empresa, antigamente, ela simplesmente pensava nos lucros, nos lucros e nos lucros e nos lucros. Hoje em dia, as empresas realmente têm que pensar nos lucros, mas também ela tem que pensar no público interno e também tem que pensar no público externo. Ainda mais na década de 90, com a advento da globalização, em que tudo ficou muito aberto para o mundo. As informações são muito constantes para todos nós. E as empresas tiveram necessidade também de ser transparentes. E a questão pesquisa desse artigo foi identificar, né, como essas ações de responsabilidade social elas aumentam a produtividade da empresa. Tivemos como metodologia, né, a pesquisa foi um estudo de caso, no qual tivemos observação não participante. Essa observação não participante, os pesquisadores tiveram um total de 150 horas como questionário, com um formulário de campo, em que ficamos na organização observando a cultura organizacional da empresa, as atitudes dos colaboradores, as atitudes dos gestores de RH para com os colaboradores. Fizemos uma análise documental, que foi as avaliações que a empresa faz dentro da organização com os colaboradores. E nessas avaliações, nós tinha alguns relatos, né, dos sentimentos dos colaboradores para com a empresa. E fizemos uma entrevista semi-estruturada, que nós entrevistamos o setor de RH e o setor de integridade social da organização. Então, a questão da responsabilidade social, hoje em dia, é uma temática emergente, que ela deixou de ser discutida somente no âmbito governamental e também passou a ser discutida nas empresas privadas. Ainda mais porque nós, consumidores, hoje em dia, nós também estamos pensando na questão do social. Atualmente, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que uma grande maioria aqui deve pensar ao comprar um produto. O que essa empresa faz para o social para que eu dê lucro para esta empresa? Então, às vezes, a gente fala, a empresa faz, um exemplo, o Bradesco, né, faz a propaganda deles que ele tem essa preocupação com o social. As empresas do setor de indústria de produtos, material de limpeza, sempre está lá plantando lá o IP, ele planta uma plantinha. E essa transparência, ela é importante porque somos nós, consumidores, que influenciamos e delineamos o planejamento estratégico das organizações hoje. Não é mais, né, simplesmente você chegar, lançar um produto e jogar no mercado. Não. Tem que ver qual é o hábito do consumo. Quais são as atitudes dos consumidores hoje. Ainda mais porque o Brasil, né, é um país emergente e que essa questão do social, do ambiental,
é uma questão mundial que vem sendo discutida há muito tempo, mas com mais intensidade agora na questão do aquecimento global, uma série de outras coisas na questão ambiental. Bom, por que essas empresas de sucroalcooleira, elas são malquistas, né? São mal vistas pelo mundo? Porque elas poluem o meio ambiente. Essa é a visão desse setor de empresas para o mundo. Elas têm a imagem de que elas têm uma mão de obra escrava e que esses trabalhadores, né, cortadores de cana-de-açúcar, muitas das vezes estudos comprovados que a vida máxima dessas pessoas que trabalham nesse setor cortando cana é no máximo 45 anos. Houve casos de que pessoas morreram de trabalhar em alguns plantios de corte de cana. E a imagem dessas empresas para o mundo é que elas degradam o meio ambiente. Ano passado, em 2010, na rodada, né, de tratados internacionais que houve na Europa, e falando sobre a inserção do pró-álcool no mercado americano e no mercado europeu, essas foram as questões que foram discutidas para que o álcool adentre no mercado americano e europeu. A questão ambiental e a questão social. Mas aí, o que foi que essa empresa fez, né, para que ela mude essa imagem dela perante o mundo, perante a sociedade? Antes de adentrar nisso, eu quero dar um pequeno conceito de dois autores que eles publicaram um artigo muito interessante também sobre essa temática no ano de 2007, em que eles falam que o conceito de responsabilidade social, ele tem duas vertentes. Uma é a econômica clássica, no qual a empresa socialmente responsável é aquela que responde aos anseios dos seus acionistas, maximizando os seus lucros. E que o governo ele é o único responsável para resolver os problemas do âmbito social. E a outra vertente é a vertente socioeconômica, né, que defende o papel da organização, né, simplesmente para promover o bem-estar social, com objetivos muito mais amplos do que obter lucro, gerar emprego e renda. E essa foi a vertente adotada nesta pesquisa dentro dessa empresa. E o que foi que essa empresa fez? Ela começou a fazer parcerias, redes. Nós conhecemos as redes de relacionamento, aí no Facebook, né? Conhecemos aí o Orkut, MSN, mas no mundo empresarial começamos também a ter essa questão da cooperação, da colaboração entre empresas. É um tema emergente também, redes de cooperação, colaboração, em que as empresas hoje está sendo fundamental para elas manter-se no mercado com competitividade. É também uma estratégia que antigamente as empresas, quando agiam isoladamente, elas não conseguiam solucionar problemas que em cooperação, em colaboração, se tornam menor. E foi o que essa empresa fez. Então o que ela fez? Ela começou a fazer uma cooperação empresarial e governamental no interior de São Paulo. Realmente é muito difícil você querer motivar chão de fábrica. É complicado, ainda mais porque esse setor, 80% da sua mão de obra é mão de obra pesada. Rosângela, vai motivar pensando no social, mas será que é legal isso? Como é que eu consigo motivar o meu público interno pensando no social? Só que essa empresa, ela pensou no social de duas vertentes, a interna e a externa. Por ela trabalhar numa região pequena, a região de Ilha Solteira, Sul de Minute, Beira Barreto, essas regiões do interior de São Paulo, ela pensou, eu preciso de mão de obra. Aqui a minha mão de obra é a comunidade local, a maioria, porque a maioria é mão de obra pesada, não é uma mão de obra totalmente qualificada, específica. Então, eu preciso trabalhar isso dentro e fora da minha empresa, porque se uma hora eu preciso de alguém lá fora, essa pessoa já está qualificada. E se eu tenho aqui alguém aqui dentro, eu já qualifico essa pessoa também, até porque eu preciso que as pessoas cresçam na minha empresa. E aí, o que foi que ela fez? Bom, ela começou a fazer as parcerias governamentais, né?
ela fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município de Sujimenute e o Centro Paulo Souza. Essas organizações, essa secretaria, o que ela faz? Ela cede toda a estrutura predial para a empresa e eles oferecem os cursos técnicos reconhecidos pelo MEC para a comunidade e para os funcionários. Essas turmas, elas envolvem em torno de 40 pessoas. 50% é para a empresa e 50% é para a comunidade. Só que essa metade, os alunos têm que fazer processo seletivo, né, a comunidade, e 50% fica a critério da empresa quais são os colaboradores, a necessidade de cada colaborador em fazer esses cursos. Esses cursos envolvem cursos de informática, todos os cursos técnicos, curso de informática, curso também de como manusear as máquinas na usina, na parte de açúcar, curso profissionalizante também de tecnólogo de RH, uma série de cursos, todos reconhecidos pelo MEC. E aí temos as entidades sociais, Pereira Barreto, Sujimenute e Ilha Solteira e Araçatuba. Essas entidades sociais, elas envolvem ações que vão desde ações para a terceira idade, jovens, crianças. Dentro dessa ação social aqui, tem também a questão médica, a questão profissional, em que as pessoas não precisam pagar. Nas demais empresas, as demais empresas da região local, essa parceria é para os colaboradores. Ou seja, os colaboradores têm um convênio, a empresa tem um convênio, eles têm o acesso a essas empresas e esse acesso, a forma que você vai usufruir de cada um, são descontadas em folha de pagamento. Temos o diagrama de consultoria empresarial também, que esse diagrama é interessante porque as empresas que estão envolvidas nesse processo, se elas estão com algum problema empresarial de consultoria, elas recorrem a essa empresa também. E temos a capacitação profissional das máquinas, ou seja, o que eles fazem? Eu compro a tua máquina e vocês capacitam o meu profissional. Então, essas empresas, como eu falei, poxa, é muito difícil porque 80% é mão de obra pesada. É complicado motivar essas pessoas? Então, a empresa ela tem uma visão muito negativa perante o mundo. Até porque quando a gente fala usina sucroalcooleira, não é somente o álcool, né? Vem o açúcar, uma série de produtos industrializados que nós também consumimos. E aí eles pensaram, poxa, eu preciso mudar essa minha imagem. Vocês podem ver que essas setinhas que estão interligando, podem ver que esse significa o relacionamento entre eles. Todos são recíprocos entre essas empresas. E além disso aqui também, durante a pesquisa, que nós fizemos algumas entrevistas com o pessoal do RH, eles disseram, além dessas estratégias que nós estamos desenvolvendo na organização, nós também pensamos também na questão do fornecedor. Nós estabelecemos a norma SA 8000, é uma norma internacional que foi criada em 2001, em que ela força a responsabilidade ética do seu fornecedor perante também os seus colaboradores. Ou seja, ela não fecha contrato com nenhum fornecedor que não tem esse aspecto. Ele tem que comprovar para a empresa que ele não tem mão de obra escrava, que ele não tem mão de obra infantil, que ele paga todos os tributos trabalhistas dos colaboradores. Essa é a condição para que você seja fornecedor dessa empresa. É interessante? Até porque se eu tenho essa visão ética dentro da minha empresa, também tenho que ter ela perante o meu fornecedor. E qual foram as conclusões que nós chegamos, nessa pesquisa? Projeto de ações sociais gerou a nossa variável independente, que é motivação dos funcionários, diminuição da rotatividade dos mesmos, o aumento do desempenho e produtividade e o lucro para os acionistas. Poxa, nós sabemos, a teoria fala que funcionário motivado, realmente acontece isso aqui. A ciência diz lá, como Elton Maio, ele comprovou empiricamente que funcionário motivado aumenta a produtividade. Mas esse cara, essa empresa, foi um grande desafio, como eu falei, porque o chão de fábrica dela é muito grande. São pessoas que não têm qualificação, são pessoas semi-analfabetas, e essas pessoas também, elas também têm que se sentir importantes.
Independente do cargo que você ocupa numa organização, todos eles são importantes, desde o faxineiro ao presidente. Cada um tem seu grau de importância. Nenhum é pior, nenhum é melhor. Todos são iguais. E foi o que ela está tentando fazer. Por quê? Ela pensou, poxa, eu preciso mudar a minha imagem no mercado. Eu existo desde a década de 70. Claro que ela não está fazendo isso porque ela está totalmente boazinha, porque ela está vendo o que ela fez, né, com a questão social, com a questão ambiental, há algum tempo atrás. Isso é uma empresa antiga, que ela foi fundada em 1970. Mas o que mais importante é a atitude dela, ele está mudando. Até porque eles começaram também a adentrar no mercado internacional. E se eles não tiverem essa postura ética da responsabilidade social, eles não conseguem ficar no mercado internacional. Então, nós temos que pensar nas consequências das nossas atitudes. Somos nós, consumidores, que influenciamos essas empresas a ter uma transparência, né? E elas têm que pensar, né, de que forma eu posso contribuir para que a minha empresa seja bem vista no mercado. Eu coloquei um pequeno vídeo até para descontrair, né, das consequências das nossas atitudes, em que ele mostra, né, que nós temos que pensar um pouco antes de agir. Está um pouquinho sem áudio, mas acho que dá para ver. Infelizmente, né, ele só tinha uma bala, né, ele não pensou antes de agir, né? Não tem nem como ele se matar, né? Vai ter que morrer afogado mesmo. Só está finalizando. Ele muito contente indo para casa, né? Vê a sua esposa com flores, abraçando um outro rapaz, e beijando. Ele ganhou esse carro, né? Ele pensava que era uma outra coisa. Então, eu achei interessante colocar esse vídeo, né? Porque a empresa lá também foi dessa forma. Ela começou a agir depois. Começou a pensar depois. Ela entrou na década de 70, depois ela começou a perceber o que ela faz e ela pensou, preciso contribuir. Mas ela também agiu dessa forma, ela pensou depois, né? Gente, muito obrigada.